Olá, se liga que hoje você vai descobrir tudo sobre diversidade e inclusão no contexto de empreendedorismo e inovação. E vai descobrir por que isso é tão importante para o bem comum, para criar um mundo que todos nós queremos viver. Né? Eu sou Ed Rodrigues, empreendedor, comunicador científico e mestre em ciências da computação. E esse é o podcast Startup Ciência. Aproveitando, eu queria compartilhar com vocês mais informações sobre a plataforma Research Hub, que é uma plataforma de ciência descentralizada, onde os pesquisadores podem ganhar criptomoedas por colaborar com outros pesquisadores ao redor do mundo, certo? Então, vamos ver, por exemplo, a anatomia de um post. Aqui, por exemplo. Esse pesquisador aqui, esse autor, James Webster, ele fez um post bem interessante, discutindo por que é importante ter um perfil de pesquisa e como construí-lo, né? Então, as pessoas que acharam interessante deram o upvote nesse post, como eu fiz agora. E o James e outras pessoas, eles foram lá e criaram um bounty, que é uma recompensa para as pessoas que comentarem nesse texto. Então, outras pessoas foram lá e deram suas contribuições. Então, dessa forma, que as pessoas são incentivadas a colaborarem com as pesquisas umas das outras, ao redor do mundo, né? Criando uma inteligência coletiva pela internet. E isso tem sido uma coisa fascinante, e eu quero convidar vocês a se inscreverem nessa plataforma e dar upvote nos nossos comentários, perdão, nos nossos posts, fazer comentários nos nossos posts, que isso vai nos ajudar a continuar gerando conteúdo relevante para o Startup Ciência. Então, sem mais demoras, eu gostaria de convidar o meu convidado de hoje, que foi meu querido professor lá no Departamento de Administração, professor Marcos Primo. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Ed. Bom dia a todos aí e agradeço a oportunidade de estar aqui no seu podcast. Certo. Professor Marcos Primo, ele é professor do Departamento de Ciências Administrativas, ele fez pós-doc nos Estados Unidos e, mais recentemente, também na FGV, onde pesquisou sobre diversidade e inclusão no contexto de inovação, né, professor? Exato. Certo. Então, professor, eu queria perguntar, por gentileza, para o senhor falar um pouco sobre você, sobre sua trajetória e por que passou a se interessar pelo tema diversidade e inclusão. Ok. Obrigado, Ed. Obrigado aos que estão assistindo também, né? E vão assistir essa gravação. Eu, na verdade, sou professor da UFPE já há bastante tempo, né? E teve uma época recente que eu fui para a UniFG, né? E lá nós tínhamos um posto do Sebrae embarcado. Ao retornar ao UFPE, depois da minha licença, eu fiquei bem interessado nessa questão de promover o empreendedorismo e, na época, eu visei um projeto de empreendedorismo sênior, né? Que até me contemplava, né? Pessoas 50 a mais, né? Que estavam, vamos dizer, querendo empreender já numa fase madura de vida, né? Fiz várias palestras, mas vi que essa temática ainda não estava, vamos dizer, o terreno ainda não estava fértil para ela, até porque as empresas, através dos PPAs, elas viam isso como uma mera formalidade, né? Que PPA é o Programa de Preparação para a Aposentadoria. Então, eu continuei estudando e verifiquei que essa parte de empreendedorismo sênior estaria dentro de diversidade etária, que estaria num guarda-chuva, né? Mais amplo, que seria de diversidade e inclusão. Então, passei a me interessar e trabalhar
com isso e tive a oportunidade em 2022, 2023, um projeto que foi fomentado pela FAPESP, que eu quero agradecer o apoio daquela entidade, e onde nós desenvolvemos essa pesquisa na FGV EASP, né, que é a Escola de Negócios e Economia da FGV em São Paulo. Né? E a partir daí eu retornei e continuo trabalhando nessa temática. Então, minha trajetória basicamente com diversidade e inclusão tem esse viés. Né? Uhum. Interessantíssimo, professor. E o senhor mencionou certa vez que diversidade e inclusão engloba diversos tipos de diversidade, né? Uhum. O senhor pode mencionar, por favor, um pouco mais sobre isso? Olha, primeiro assim a questão que as pessoas perguntam o que é diversidade em um ambiente de empreendedorismo e inovação, né? O que a gente diz é que diversidade, na verdade, você ter perfis diferentes daqueles que são predominantes nesses ambientes. Se você pega, por exemplo, por digital, você pega, vamos dizer, os números que são públicos, divulgados, é um ecossistema que é majoritariamente, né, populado por homens brancos, jovens de classe média e hétero. Né? Então, se essa é a maioria, você pergunta, e os outros segmentos, mulheres, pessoas negras e pardas, né? Pessoas, vamos dizer, de baixa condição socioeconômica, pessoas de orientação sexual diversa. Né? Então, quando a gente vê, isso é diversidade, né? Ou seja, você contemplar perfis que não estão adequadamente representados dentro daqueles ambientes. E a gente vê vamos dizer, essa falta de diversidade nos ambientes de inovação e de empreendedorismo. E a inclusão é não apenas trazer esse pessoal, mas dar oportunidade também, seja a inclusão social de trazê-los das comunidades, por exemplo, de baixa renda, como também mesmo aqueles que têm uma condição razoável socioeconômica e são, vamos dizer, atraídos para o ambiente de inovação, dá condições que eles também se desenvolvam e consigam, inclusive, não apenas serem colaboradores, mas chegarem a posições de liderança, tomada de decisão. Né? Então, a gente até costuma dizer que a diversidade e inclusão, a gente pode até, de certa forma, pensar como convidar pessoas para uma festa, né? Mas não basta convidar, tem que chegar lá e tirá-las para dançar, né? Dar essa a oportunidade e não apenas tirá-las para dançar, mas ter um ambiente vamos dizer, da festa que as pessoas gostem, que se sintam como sendo a sua festa, né? Então é isso que a gente, é uma analogia grosseira que a gente faz do tema diversidade e inclusão, convida para a festa, tira para a dança e deixa a pessoa, vamos dizer, se sentir em casa. Né? Excelente analogia, professor. É fazer com que a pessoa se sinta que a festa é dela também, né? Exatamente. A festa é de todo mundo. Mas eu queria perguntar, professor, por gentileza, do ponto de vista das organizações, porque é uma vantagem, pode ser traduzindo uma vantagem competitiva, as organizações promoverem um ambiente inclusivo e diverso. Bem, veja só, esse tema de diversidade ele está assim ainda segmentado em dimensões, né? Quais sejam as 5 dimensões principais de gênero, étnico-racial, a etária, né? A PCD, pessoas com deficiência, e a última de orientação sexual, que contempla o grupo LGBTQIA+. Né? Então, qual seria a importância de trazer? Primeiro, você ter um ambiente vamos dizer, na organização que reflita o que ocorre na sociedade. O Brasil é um país diverso. Saiu a pesquisa, o último censo saiu alguns números, por exemplo, a população de pretos e pardos é maioria.
é 55% da população brasileira, 56%, alguma, próximo disso. As mulheres são maioria, 51,5%. Então, as empresas elas necessitam, especialmente as empresas que estão, vamos dizer, atingindo, né, no seu modelo de negócio, a pessoa física, né, está lá na ponta, elas precisam refletir essa composição diversa. Então, a gente costuma dizer que o Brasil é um país diverso, mas sem diversidade. Né? Isso é muito importante nos ambientes de empreendedorismo e inovação, porque existe um déficit de mão de obra que é histórico, que não consegue ser, vamos dizer, contemplado e ser reposto com os modelos tradicionais de recrutamento e seleção das empresas dentro desses ambientes. Ou seja, se continuar, vai ter assim um perfil de homens brancos, classe média, né, héteros, né, e jovens, mas vai perdendo oportunidade, principalmente num pool de perfis que hoje são, a gente diz, são minorizados, mas na verdade são maioria na população. Né? Então, isso além dessa questão dessa representatividade, internamente você consegue ter os ambientes mais, vamos dizer, propícios, principalmente para as pessoas jovens que hoje não apenas a questão salarial, se ela não tiver num ambiente que elas não se sintam, vamos dizer, confortáveis, elas saem, sejam mulheres, sejam pessoas pretas e pardas, está entendendo? Então, assim, atrair já é uma dificuldade e manter é outra. Então, quando você tem essa questão da diversidade e inclusão bem trabalhada, você consegue não apenas trazer esses perfis diversos, como mantê-los. E qual seria o resultado? Existem trabalhos acadêmicos que mostram que essas organizações, né, que têm uma diversidade de gênero, por exemplo, e étnico-racial, elas têm resultados melhores. Né? E quais seriam as explicações para isso? É porque você tem mais fontes de conhecimento com visões diferentes, que isso é muito importante para a inovação. Agora, tem um outro lado que a inovação ela traz conflito, ela traz muitas vezes a falta de confiança de grupos que não estão totalmente integrados na sociedade, tá certo? E isso precisa ser trabalhado. Ou seja, se você ter diversidade, mas não conseguir trabalhar ela de uma maneira adequada, ela pode até ser contraprodutiva aos seus, vamos dizer, objetivos, né? Quando estratégico, quando você contemplou a diversidade. Isso talvez seja uma das razões que existam poucos resultados relacionando inovação com a diversidade etária. Por quê? Porque os conflitos intergeracionais entre pessoas maduras e mais novas são mais complexos, né, de serem trabalhados do que os conflitos, por exemplo, de gênero, né, onde as mulheres, hoje, a diversidade de gênero já é aqui está sendo mais bem trabalhada, elas estão, apesar de ainda faltar muito, mas elas estão ocupando, né, os seus espaços. Né? Excelentes observações, professor. E abordando essa questão da diversidade intergeracional, né? O que o senhor acha que poderia ser feito para, por exemplo, uma empresa melhor trabalhar essa questão? Olha, a gente quando fala de qualquer tipo de diversidade, é importante primeiro você preparar o ambiente para você fazer qualquer tipo de iniciativa. E a gente começa logo falando dos vieses, né? Ou seja, muito deles que são inconscientes, né? E quais sejam, você vê que há um viés na população, principalmente nas pessoas mais novas, que as pessoas mais maduras são mais lentas, aquele cara é reativo, ele não conhece nada de tecnologia, e não é bem isso. Né? Por outro lado, você vê que o pessoal maduro também tem aquele viés que eu já tenho 30 anos de experiência nessa área, eu já sei o que é que vai acontecer, e
tem vamos dizer, muitas vezes o que a gente chama dentro da economia viés de confirmação, por ter visto situações similares, acha que os resultados vão se repetir. Mas o mundo está mudando drasticamente, tivemos uma pandemia e temos situações que essas questões climáticas, que a gente não viu antes. Então, são problemas novos ou mesmo problemas antigos que estão sendo amplificados e que muitas vezes as soluções antigas não resolvem, né? Ou não cabem. Então, é preciso fazer esse trabalho, né, para poder, vamos dizer, permitir o ambiente. E, em segundo lugar, analisar as complementariedades, né? Ou seja, enquanto o pessoal jovem tem aquele arrojo, um domínio maior das novas tecnologias, o pessoal antigo tem mais resiliência, tem uma experiência de vida profissional e pessoal que podem se complementar, né? E a gente vê, por exemplo, alguns exemplos aqui. Recentemente eu vi uma apresentação de duas startups aqui no Por Digital, que foram fundadas por pessoas de gerações bem diversas, né? O caso da Bottom Up, né? Tem o Fred e o Wellington, né? O Fred foi inclusive professor do Wellington, né? E eles conseguiram fazer um trabalho assim de uma startup muito interessante. E tem a Pixels, né? Que você tem lá o Paulo, né? Que era um cara que era executivo de multinacional, com muitos anos de experiência, resolveu migrar e fazer uma startup com o Rodrigo, né, que eu acredito que era sobrinho dele, e as coisas funcionaram de forma muito interessante, mostrando que é possível, mas essa questão intergeracional precisa de um trabalho base e precisa contemplar essas complementariedades que existem entre as pessoas maduras e as pessoas mais novas, né? Excelente observações. A gente precisa derrubar os muros e construir pontes entre as gerações, entre os sexos, entre as questões sexuais, né, professor? Entre as questões de Exato. raça e botar todo mundo para trabalhar a favor do bem comum, né? Exato. Professor, eu queria perguntar, por gentileza, assim, exemplos de sucesso de políticas afirmativas que o senhor conseguiu observar. Olha, tem, assim, é difícil a gente até dizer, assim, algum tipo de, porque a gente muitas vezes pode estar, de certa forma, quando diga o nome de alguma coisa assim, sendo injusto, né? Mas nessa linha, se a gente pensar, por exemplo, em termos de inclusão social, né, que é mais amplo do que a inclusão dentro da organização, o projeto Embarca, o Embarque Digital, né, que está sendo realizado pelo Porto Digital em conjunto com a prefeitura, né, do Recife, né? Esse é um projeto muito interessante que procura trazer jovens de escolas públicas, né, e dar uma formação para que esses jovens, de uma forma até relativamente rápida, consigam conhecimento dentro da área de tecnologia, da informação e consigam também empregabilidade ou mesmo desenvolver seus projetos. Então, é um projeto que não dá ainda para a gente medir vamos dizer, vamos dizer, entre aspas, o sucesso, né, dele, mas que é uma iniciativa bem interessante, de larga escala, que eu acho que isso é uma novidade até a nível de Brasil, e que a gente torce para que dê resultados, né? E tem aquelas questões pontuais e em cada tipo de diversidade. Você vê diversidade de gênero, tem várias organizações B2Mami, né? Que fazem, vamos dizer, apoiam, né? Startups que tem pelo menos uma mulher como cofundadora, né? Você vai para a parte de raça, né? Existem assim também várias iniciativas, né? Black Founders, né? Que dão apoio também para projetos de inovação e empreendedorismo
pessoas negras e pardas, né? Você vê várias iniciativas que são, vamos dizer, na parte, por exemplo, etária, tem várias, tem a Maturi, que é já um trabalho que está sendo, tentando não só buscar a recolocação dessas pessoas maduras, mas também dar oportunidades, ou pelo menos formação para que eles tornem-se empreendedores, né? E por aí vai. Tem várias outras, a Talent Senior, né, que pega executivos que se aposentam ou que querem fazer sair daquela vida mais difícil de, vamos dizer, matar um leão todo dia lá nas organizações, e faz um fracionamento. Ele dá um dia, vende um dia da semana dele a uma organização de menor porte que pode pagar por isso. Ela não pode pagar vamos dizer, a contratação, mas um dia ela pode e consegue fazer esse match, né? Então tem várias iniciativas, né? Mas que a gente pode dizer que nesse sentido a gente ainda está num estágio assim bem inicial em termos de diversidade, não? Dentro do nosso país, se focarmos nos ambientes de inovação e empreendedorismo. Não? Certo. Professor, mais uma pergunta, por favor. Qual é o seu sonho para essa questão da diversidade e inclusão? O que é que o senhor gostaria de ver acontecendo? Olha, de uma forma geral, Ed, assim, a gente vê que ontem até é interessante, eu abri alguma coisa que tinha no Instagram que dizia, ó, ESG, nessa sigla, vai acabar. Né? E aí a gente, quando tentei dar uma lida rápida, não tinha muita informação, aí a gente começa a refletir. Por exemplo, hoje isso é tratado a nível de projetos, a nível de iniciativas, mas a ideia é que esse tipo de coisa passe a ser sistemicamente trabalhado e de uma forma estratégica na organização e de uma maneira transversal. Não precisa ter um setor que cuide da questão da diversidade com cargo, ali ter um coordenador ou uma pessoa que é responsável pela diversidade, que vai comandar, mas que isso seja disseminado e que o Brasil, né, assim, consiga, de certa forma, representar nas organizações, né, de uma forma mais ou menos parecida com o que a gente tem na população. Né? E mesmo aquelas minorias em termos de. Elas precisam também ter espaço, né, para permitir vamos dizer, esse ambiente mais, vamos dizer, não apenas mais inclusivo, mas um ambiente mais receptivo e de mais cuidado com as pessoas. Né? Isso de uma forma geral. Na parte de que eu trabalho mais, que é a intergeracional, né, ou também a diversidade etária, eu espero que essa barreira, né, que o Brasil está se tornando um país velho, não é mais um país de jovens, né? A população está envelhecendo rapidamente no Brasil, né? E dentro de poucos anos a gente vai ter problemas muito sérios. Hoje já existe uma chamada geração neném, que não é a dos jovens que nem trabalham nem estudam, mas a dos maduros que nem conseguem se recolocar e não conseguem também se aposentar, até porque as regras de aposentadoria vão ficando cada vez mais difíceis por conta da previdência que tem, vamos dizer, historicamente problemas muito sérios, né? E a gente perdeu o bônus, né, etário que de jovens, e a gente não conseguiu, como país, até fazer uma poupança, né, razoável em termos disso. Então, na parte geracional, eu espero que essas pessoas quebrem esse paradigma de apenas pensar em ser empregados ou colaboradores e também toquem seus projetos e tenham um apoio para isso. E quando a gente diz projeto empreendedor, não necessariamente, na minha visão, do Experiência Empreende, né, que eu montei e coordeno, é de um papel no empreendedorismo. Pode ser abrir uma empresa, pode ser mentor,
pode ser como investidor anjo, né? Pode ser como um consultor, tá certo? Então, existem diferentes papéis para você tocar seus projetos e que esse projeto na verdade, que seria um projeto de inovação e empreendedorismo, seja também um projeto de vida, né? Onde, para as pessoas maduras, eu acho que tem muito aquela, digo, em relação à minha pessoa, há uma necessidade muito grande de propósito, né, de você casar o propósito profissional e de vida, e também você deixar um legado, né, deixar uma contribuição ali para a sociedade com a sua marca, né, que menor que seja, eu tenho um tijolinho ali, mas que é uma contribuição que eu estou deixando para a sociedade. Eu acho que essa é meu sonho, que isso seja acessível, né, a esses maduros que vão ser cada vez mais predominantes dentro da população brasileira. De fato, professor. Certamente, o seu trabalho como professor, pesquisador e também no Experiência Empreende está inspirando muita gente a se tornar empreendedor, né? Dessa forma. Então, agradeço imensamente, professor, a sua participação no nosso podcast, tá? O senhor tem alguma consideração final? Não, basicamente de assim só um último ponto assim eu acho que essa temática tem duas coisas. Primeiro, como a gente vê muita coisa, tem um ondão, né? É um tópico da moda, todo mundo fala, mas tirando essa questão de até de vamos dizer marketing no próprio mercado de trabalho, eu acho que essa temática ela é crucial para um país como o Brasil, que ele tem um capital de diversidade muito grande, né? Assim, né, para contemplar, como eu falei aí, a gente tem, já falei, a maioria são pessoas negros e pardas, a maioria são mulheres, e se você olhar até população, por exemplo, vamos fazer um corte em 40 anos com maturidade, isso já chega a em torno de 42% da população, eu acredito, não estou com o número aqui. Você olha para PCDs com algum tipo de deficiência, seja motor, auditiva, visual, seja, esse número já é um número de 20 e poucos por cento que tem, ou seja, não é desprezível, tá certo? E isso, a gente tem vamos dizer, esse potencial, tá certo? Que precisa ser explorado se a gente quiser efetivamente, como nação, né? A gente ser uma nação assim, principalmente para esse novo tempo, né? Esse novo século, até pós-pandemia, uma nação mais coesa, de assim mais humana, né? E de mais oportunidade para todos. Não? Perfeito, professor. É um belíssimo sonho e uma belíssima missão a sua, professor. Então, muito obrigado, tá? Eu Obrigado por... agradeço aí a oportunidade e desejo sucesso a você nesse novo projeto e que ele tenha bons frutos, né? Obrigado, professor. Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio. Tá lá. Um abraço, Hélio.